Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre os direitos dos pais trabalhadores, desde licenças parentais a horários flexíveis, perceber de que forma é que a lei apoia e protege as famílias no equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E é por isso que é a nossa convidada, a Sofia Amorim, Área Manager da Adecco Outsourcing. Bem-vinda, Sofia, ao Finanças a Contar. Obrigada, Karina. Vamos falar de um tema que é muito importante e que há muito a saber, que está relacionado com os pais poderem usufruir de determinados direitos também associados àquilo que é o nascimento das crianças também. Quantos dias de licença é que tem um pai ou uma mãe após o nascimento do filho? A licença parental inicial tem a duração de 120 dias ou 150 dias. Neste período está incluído a licença exclusiva da mãe e do pai. Depois temos aqui várias opções. A mãe pode optar por fazer uma licença de 120 dias e quando faz uma licença de 120 dias recebe 100% da remuneração de referência. Mas pode também optar por fazer uma licença de 150 dias. Ao fazer 150 dias vai receber 80% da remuneração de referência. Pronto, isto aqui é a primeira opção. Muito bem. O pai e a mãe podem também optar por fazer uma licença parental partilhada. O que é que isto significa? Significa que aos 120 dias vamos acrescentar mais 30 e o pai e a mãe vão gozar 150 dias de licença parental e usufruem de 100% da remuneração de referência, portanto não há qualquer perda de valor. Ou então podem fazer os 150 dias mais 30, que dão os 180 dias de licença partilhada, em que vão receber 83% de valor de referência. Muito bem. E estes 180 dias ou estes 150 podem ser pelo prazo todo partilhado? Vai ser partilhado a partir depois de 40 dias obrigatórios que a mãe tem. A mãe tem e é obrigada, digamos assim, a gozar 42 dias de licença inicial parental. E os pais têm direito aos fins de semana, por exemplo, livres, quando têm filhos pequenos? E gostava que referisse aqui em que situações é que isto se pode aplicar. Sim, dos fins de semana a lei não é totalmente clara, mas nós sabemos, até porque houve um acórdão que foi emitido pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Constitucional de Justiça, que determinou que uma mãe que tinha 2 filhos menores pudesse fixar as folgas ao fim de semana, o que significa que efetivamente poderá ser possível. Muito bem. Neste caso, só a mãe ou o pai também o pode fazer? O pai ou a mãe, Muito efetivamente. Bem. Como é que, e aqui falando aqui também um bocadinho da parte dos direitos, que é muito importante, quais é que são os direitos dos pais em relação às faltas para a assistência aos filhos? Portanto, os pais podem efetivamente faltar quando o seu filho estiver doente ou existir uma necessidade que é inadiável ou então tenha tido um acidente. Para fazer esta assistência, o pai ou a mãe tem direito a 30 dias por ano, no caso do filho ter menos de 12 anos. No entanto, se o filho tiver mais de 12, também pode usufruir deste direito, mas apenas 15 dias por ano. E estes dias têm que ser corridos? Não. É quando acontecer. O filho pode estar doente esporadicamente, não é? E nesse sentido, a contabilização é feita do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro. Muito bem. Como é que funciona a licença para assistir a um filho com deficiência, doença crónica ou oncológica? Que também é muito importante falarmos sobre isto. Sim, é verdade. Sim, de facto, os pais que têm um filho que tem essa doença ou que tenham alguma deficiência podem efetivamente pedir uma licença durante 6 meses. Aliás, pode até ser prorrogada até 4 anos. E existe essa possibilidade e a Segurança Social paga então os 65% da remuneração de referência neste tipo de situações. É importante referir, Karina, que quando o pai ou a mãe está a usufruir desta licença para dar assistência ao filho, não pode acumular com o subsídio de desemprego ou um vencimento ou rendimentos de trabalho. Sim, isso é muito importante. E já sabe, faltam as minhas dicas habituais. Informe-se quantos dias é que tem de licença.
aproveite o teletrabalho. Saiba que pode ter dias para se ausentar em caso de doença ou reuniões escolares e, finalmente, solicite horários ajustados de forma a poder conciliar a vida pessoal com a parte familiar. O teletrabalho aqui, e ainda continua a ser utilizado para as empresas, é obrigatório para quem tem filhos? Há aqui alguma idade associada? Não, o teletrabalho não é obrigatório, é uma possibilidade e é um acordo que é feito entre o trabalhador e a entidade patronal. Quando o pai, quando a mãe, o pai ou a mãe, efetivamente, tem um filho menor de 3 anos, ele pode ou ela pode fazer teletrabalho se efetivamente a atividade que desempenha o permitir, da mesma forma que a entidade patronal tem que reunir condições para que a atividade seja realizada em teletrabalho. O que é que acontece? Se efetivamente o filho tiver 7 anos ou até 8 anos, e se for uma família monoparental, a mãe ou o pai, neste caso, pode usufruir do regime do teletrabalho. Há também uma outra condição. Se quer a mãe, quer o pai puderem exercer este regime de teletrabalho, podem fazê-lo até o filho ter 12 anos. A questão é que tem que fazer sequentemente em períodos iguais. Por exemplo, a mãe faz 30 dias de teletrabalho, a seguir faz o pai 30 dias. A mãe faz 15, o pai faz 15 e assim sucessivamente. Ok. Quantos dias pode tirar o pai de licença parental obrigatória e facultativa após o nascimento do filho? Sim. O pai pode, efetivamente, aliás, há uma licença parental que é exclusiva do pai e que está, digamos assim, dividida entre uma licença que é obrigatória, 28 dias, em que 7 dias deverão ser gozados imediatamente a seguir ao nascimento do filho e depois ainda pode tirar uma licença de 7 dias, se assim o entender. A única coisa que tem que fazer é comunicar com 5 dias de antecedência à entidade patronal, que vai também usufruir dos 7 dias de licença facultativa. E estes 7 dias depois acabam por estar conciliados com a mãe, não é? Portanto, logo no início, não é? Podem ser conciliados. Os 28 dias têm que estar conciliados naqueles 42 dias obrigatórios. Exatamente. E o pai, neste tipo de situações, não tem perda de remuneração. Portanto, é pago a 100% da remuneração. E as mães têm direito à redução do horário de trabalho para a amamentação? Enquanto existir a amamentação, a mãe pode efetivamente usufruir de um horário reduzido, sem perda de remuneração. Normalmente é no início do dia? Sim, no início, 1 hora no início, 1 hora no fim. Muito bem. Se por acaso passar, portanto, 1 ano de 10, convém e terá mesmo que apresentar um atestado a comprovar que efetivamente continua no seu período de amamentação. Mas portanto, é possível continuar, mas temos que entregar o documento. Os pais têm direito a ausentar-se do trabalho para reuniões da escola dos filhos, que isto é muito usual e muitas das vezes os pais não sabem disto. Sim, podem. Podem faltar uma vez por trimestre até 4 horas. A única coisa que têm que fazer é comunicar à entidade patronal com 5 dias de antecedência, mas podem efetivamente participar nas reuniões da escola, nas reuniões escolares. E quais é que são os direitos dos pais trabalhadores quando falamos em horários flexíveis e teletrabalho? São os mesmos, por exemplo? Sim, a flexibilidade do horário, digamos que é um mecanismo que a lei faculta ao trabalhador para que possa existir ou permitir conciliar a vida profissional com a vida familiar. Portanto, existe esta possibilidade de os pais trabalhadores pedirem a flexibilidade de horário. Há aqui algumas situações relacionadas com este tema que de facto é importante e é importante perceber para depois também tomar decisões e fazer o pedido já agora à entidade patronal com uma antecedência de 30 dias deste pedido, desta flexibilidade. Uma das situações, ou um dos pressupostos, é que poderá o trabalhador fazer 6 horas consecutivas, poderá também fazer 10 horas por dia. A única questão que nós temos aqui que ter a certeza é que existe mesmo a necessidade de fazer 40 horas semanais, numa média de 4 semanas. Esta flexibilidade pode efetivamente existir. Há também um detalhe que é importante, e vamos supor, se o trabalhador fizer 8 horas por dia,
4 horas têm que ser fixas, só as outras 4 é que podem ser efetivamente Muito bem, flexíveis. e aqui a questão das 40 horas é muito importante também aqui a É reforçar, muito não é? importante porque temos que garantir efetivamente que o trabalhador, ainda que esteja num regime de flexibilidade de horário, faz efetivamente as horas completas. Portanto, Como é que os pais podem solicitar aqui a redução do horário de trabalho para acompanhar, por exemplo, os filhos menores, assim de uma forma resumida? sim, efetivamente é o designado, o chamado trabalho parcial, digamos assim. Aqui há perda de remuneração, Muito bem. efetivamente, e aquilo que pode acontecer é, este tempo parcial é considerado na lei e nestas regras que 50% do trabalho deverá ser parcial, o que significa que, e vamos dar o mesmo exemplo das 40 horas semanais, o pai ou a mãe poderá efetivamente trabalhar só de manhã, só à tarde, ou então até só mesmo 3 dias da semana. Pronto, então aí cumpre, digamos assim, os 50% da totalidade do trabalho. Tem que pedir à entidade patronal, efetivamente, tem que fazer este pedido. No entanto, a entidade patronal só pode mesmo recusar por motivos de força maior e comprovar que efetivamente não existe mesmo essa impossibilidade, porque pode afetar o normal funcionamento da empresa. De outra maneira, o pai ou a mãe pode usufruir do tempo parcial de trabalho para dar assistência e tudo aquilo que precisar aos seus filhos. Muito bem, obrigada, Sofia. Nada, obrigada eu. E não se esqueça, informe-se de que forma é que pode usufruir de um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Claro que não poderia terminar o nosso programa sem lhe deixar o nosso e-mail para dúvidas ou questões. finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo para me fazer companhia na próxima semana. Até lá, fique bem! Floa, pagamento fracionado.